Neste momento, tenho o prazer de vos falar Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança. Tenho a grande satisfação de apresentar-vos um documento que podemos definir histórico. Trata-se de um filme amatorial realizado em 1938, portanto 74 anos passados, que documenta uns momentos da vida da princesa Dona Teresa Cristina de Saxe-Coburgo e Bragança, filha do príncipe Dom Augusto e bisneta de Dom Pedro II. Esta princesa brasileira nasceu na Áustria durante a lei do banimento da família imperial. Em 1938 ela realizou o sonho de conhecer a sua pátria. Ela veio a Dreizenlinden após ter estado no Rio, Petrópolis, São Paulo e Curitiba. Ela visitou a nascente colônia em companhia do seu marido, o barão do Sagrado Romano Império, Lamoral Alexandre, Taxis Borgonha Valnigra, e também em companhia do príncipe Dom Pedro e Dona Elizabeth de Orleans e Bragança e das duas filhas daquele casal, Francisca e Teresa. Aqui permito-me de saudar os descendentes dos colonos austríacos que tanto lutaram para vencer a natureza e para criar um futuro para suas famílias. Hier möchte ich die tüchtigen Nachkommen der Pioniere aus Tirol, Ober- und Niederösterreich sowie aus der Steiermark kommend begrüßen. Noch heute stellt Dreizenlinden eine Legende in Österreich dar, an die Nachkommen des Ministers Thaler einen besonderen Gruß. Viele Persönlichkeiten werden in diesem Film wieder lebendig und erinnern an diese große Pioniertat. Caros amigos brasileiros do Tirol, do belo Tirol, e agora na nova pátria brasileira, vou procurar de comentar este documentário recordando o mais possível as narrativas dos meus pais. Certamente muitas correções terão que ser feitas a este meu intervento, mas saibam que com imenso prazer este filme vos é oferecido. Aqui vemos uma casa dos colonos, aqui a casa do ministro Thaler, aqui outra casa já mais adiantada, o capitão Benes. Possivelmente era aqui a saudação do ministro Thaler na chegada na colônia de Dreizenlinden. A visita a vários colonos, aqui a visita à casa onde a comitiva foi instalada e foi recebida na casa do ministro Thaler. Aqui a vista parece que é feita da casa do ministro Thaler. As várias derrubadas, as primeiras casas. O Dreizenlinden naquela época já tinha, eu acho que uns 4 ou 5 anos de existência. No fundo, sempre as derrubadas, algumas araucárias. Esse aqui, o cão do ministro com o macaquinho do capitão Benes, que o conservava na sua casa. O capitão Benes era, ao mesmo tempo, cônsul da Áustria em Dreizenlinden. E o padre Rittmeier, que está chegando cansado de uma de suas missões, aqui a igrejinha de Dreizenlinden em 1938. O padre Rittmeier fez um grande apostolado também nas paróquias vizinhas. Aqui uma vista de como se apresentava a praça da igreja e o cemitério de Dreizenlinden da época.
Vemos as casas dos colonos, a igrejinha, as primeiras casas, as matas derrubadas, aqui uma vista geral da futura cidade. O padre Rittmeyer, com a sua moto, ia em todo lugar através do mato. Era uma pessoa, parece, excepcional. No fundo, a gente vê a casa do ministro Thaler, e aqui o curral, o gado, o ministro Thaler no trabalho, está construindo, e aqui falando com o príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança. E o ministro Thaler foi ministro da Agricultura na Áustria, como os senhores sabem, e emigrou com um centenar de famílias austríacas em grande parte do Tirol, da Alta e da Baixa Áustria. O chamado Castelo Thaler, no fundo. E aqui parece a serraria. A princesa Dona Teresa Cristina examina o capim. O ministro Thaler achava que esse capim naturalmente não era como o capim do Tirol, mas ele está aqui a serraria que eles visitaram também. A senhora do capitão Benes no meio. A visita não foi muito comprida, durou do dia 28 de fevereiro até dia 5 de março. Essa aqui é a cascata perto de Dreizenlinden. Dreizenlinden, que hoje ainda se chama Treze Ilhas, mas o nome de Dreizenlinden ficará na história. Aqui a cascata ainda. As casas dos primeiros colonos. A colônia era muito espalhada. Aqui casas todas quase em estilo tirolês. E a colônia, como estava dizendo, é bastante espalhada, de maneira que a visita foi feita a cavalo. A comitiva aqui se está preparando. Aqui o primeiro milho plantado. Aqui visitando uma derrubada. No meio da derrubada era plantado o primeiro milho. E aqui agora a comitiva da princesa Dona Teresa com os seus marido e os parentes se dirige para a cidadezinha de Bamberg, que depois não sei se continuou a crescer ou se foi incorporada a Dreizenlinden. A mata que ainda está para ser derrubada. Ao longe a gente vê os pinheiros. Aqui uma colona austríaca que estava trabalhando. Aqui uma visita a uma família de colonos. Casas típicas tirolesas. Era um dia de grande calor, assim mesmo estavam aqui com os hábitos tradicionais tiroleses. Aqui aqui a visita em Bamberg, a cidadezinha próxima, foram recebidos com bandeira, com flores.
com poesias. Aqui o mestre da escola. E aqui a visita também para a escola e da igreja, aqui igrejinha de Babenberg. Tudo em madeira. Eles tinham levado a bandeira da vila deles no Tirol. Aqui os alunos em procissão. Foram certamente momentos históricos, depois de tantos anos. Aqui uma casa de um dos colonos. Os terrenos que os tiroleses escolheram foram muito acidentados. Eles provinham da zona das montanhas da Áustria e por isso eles escolheram essa topografia, que depois, no fim, se mostrou não plenamente satisfacente, porque não podia ser feita uma lavoura mecanizada. Servia para o gado, etc. E hoje Dreizenlinden é a sede de grandes peregrinações turísticas. Aqui a comitiva de Dona Teresa Cristina, que está regressando de Babenberg. Aqui o capitão Benes, acompanhados de 2 tiroleses com hábito tradicional. Depois desse filme deveria se mostrar a Dreizenlinden de hoje, a diferença que nós vemos. Aqui Babenberg, visto à distância. Aqui vemos a princesa Dona Teresa, aqui os 2 veteranos. Dona Teresa Cristina era uma grande paixão, tinha uma grande paixão pelo Brasil e pelo Tirol. E como eu já disse, ela sonhava sempre de voltar à pátria onde nasceu o seu pai, o príncipe Dom Augusto, que nasceu em Petrópolis em 1867. Aqui sempre ainda Babenberg. E aqui estão voltando a Dreizenlinden. Naturalmente as dificuldades eram muito grandes para se movimentar. A célebre caminhão, ônibus, não tinha acesso em todo lugar. E portanto, tudo tinha que ser feito a cavalo. Aqui uma camponesa que vai para fazer as compras na vila próxima. A visita ao padre Rittmeier, vemos o barão Lamoral Taxis em primeiro lugar, que em grande parte também fez esse filme.
Aqui o ministro Thaler trabalhando na sua lavoura. Era um grande trabalhador, ele provinha de uma família de camponeses da Áustria, mas foi escolhido para ser ministro antes da anexação da Áustria pela Alemanha. Aqui a despedida. Aqui, isso deve ser a serraria que está sendo movida a vapor. Naquele tempo, Dretzenlinden estava no lugar mais afastado possível, de difícil acesso. Foi uma concessão que o governo do estado de Santa Catarina fez aos colonos, que receberam também uma ajuda da parte do governo austríaco de 2.000 shillings, que na época era bastante dinheiro, que eles podiam devolver no prazo, parece que de 10 anos. Aqui a construção de uma casa. Aqui o ministro Thaler, que se despede. A princesa Teresa Cristina à direita, de chapéu. Aqui as duas filhas de Dom Pedro. Aqui camponeses ainda, colonos que vieram se despedir. E o ministro Thaler, não muitos meses depois, faleceu numa enchente. Ele quis salvar a ponte e morreu afogado. Assim, essa é a foto de despedida. E o ônibus já está esperando. Inclusive o padre também os acompanhou. O ônibus que está partindo. Aqui os pinheiros, a famosa araucária brasiliense. E o ônibus que os está levando para Itaipu para pegarem o trem. Eles têm que tomar a balsa sobre o rio Peixe para poder chegar do outro lado. Aqui já a chegada do outro lado do rio. Para completar esse filme que nós acabamos de ver, vou apresentar ainda algumas fotografias que foram tiradas por ocasião dessa visita, que para os visitantes ficou histórica e também, eu acho, foi um grande prazer para os colonos de receber esses visitantes. Muito obrigado.